Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, 23 de janeiro. Eu, pastor Fábio Martins, estou aqui para poder trazer um devocional especial para você com o tema Perdoar para ser perdoado. Esse tema é um tema, queridos, que olha, a gente sempre ouve, parece que nunca aprende totalmente. Cada vez que a gente estuda sobre isso, a gente aprende algo novo. E eu quero trazer esse tema para você, perdoar para ser perdoado, com um texto sensacional, uma parábola de Jesus, com um entendimento muito interessante para você. Você não pode perder, porque eu peguei essa parábola com os números daquele tempo, transformei para os números atuais, e você vai ficar assim, falando, meu Deus! Você vai entender já o que eu fiz aqui, que nesse devocional você já vai entender já. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, e você que já é inscrito, você faça lá o triplo C. Curta, comente, compartilhe para poder ajudar e apoiar o nosso canal. Bom, então vamos lá. Primeiro texto que eu quero estar lendo com vocês, queridos, eu já vou ajeitar a minha tela aqui, é o livro de Mateus, capítulo 18, Mateus 18, verso 21 a 35. Amém? Mateus, capítulo 18, verso 21 a 35, diz assim, acompanha comigo. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Aqui começa a parábola, presta atenção. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Quantos talentos ele devia? 10.000 talentos. Isso vai ser importante para você trazer entendimento, hein? Guarda aí. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então, o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Queridos, fala para mim se não é de arrepiar essa parábola.
realmente essa parábola é algo incrível, porque a parábola do credor incompassivo enfoca o perdão e a necessidade de perdoar-nos uns aos outros. Essa parábola também é conhecida como o rei que perdoou a dívida. Parábola do servo sem misericórdia, servo ingrato ou servo mau. Mas, através dessa história, queridos, Jesus ilustra a má atitude que um devedor que for perdoado de uma dívida grandiosa, uma grande dívida, só para você ter ideia, era 10 mil que ele devia, 10 mil em pratas, em denários que eles tinham naquele tempo, que foi incapaz de perdoar uma pequena dívida que alguém devia para ele. Ou seja, quando a dívida é minha dívida é muito grande, eu quero perdão. Quando os outros me devem, eu não preciso perdoar, né? Então essa história, ela traz esse paralelo importante para nós. Então, a parábola traduz uma referência direta do auto-perdão que recebemos de Deus. E da necessidade também de podermos perdoar os nossos irmãos, perdoar o nosso semelhante, aquela pessoa que nos ofendeu, que nos humilhou. Porque nós sabemos, querido, que guardar mágoas vai fazer mal? Faz. Você já sabe, eu já falei, já preguei aqui quantas vezes, falando, olha, você não liberar perdão para alguém que te ofendeu, que te magoou, vai ocasionar depois vai reverberar alguma situação na sua vida. Até mesmo um câncer. É comprovado cientificamente isso. Então, vamos entender essa parábola para que você possa entender mais a fundo o significado dessa parábola. O rei, querido, ele decidiu nessa parábola ajustar as contas com aquelas pessoas que estavam devendo ele, obviamente. E ele chamou um dos seus servos que devia 10 mil talentos. Só para você entender, querido, esse valor era muito alto, muito alto. O talento ele era medido em ouro. E o denário era, em média, quanto um trabalhador recebia por um dia de trabalho. E era medido em prata. Vou repetir para você entender. O denário era, em média, quanto um trabalhador recebia por um dia de trabalho. E era medido em prata. Quanto que ele devia? 10 mil talentos. E o talento era medido em ouro. E o denário era medido em prata. Ó, aí já começa, para você ter ideia, o tamanho da dívida que esse rapaz tinha, que esse servo tinha. Agora presta atenção numa coisa. Cada talento que ele devia equivalia a 6 mil denários. Cada talento equivalia a 6 mil denários. Isto é, um trabalhador, queridos, normal, ele demoraria para pagar essa dívida 164 mil anos de serviço para conseguir pagar todo esse valor. Olha só que interessante que é essa parábola quando nós entendemos o contexto dela. Trazendo para os nossos dias, aqui eu coloquei em dólar, só para você entender, porque o dólar já é 5 vezes mais caro que o real. Então, para que você possa entender aí um pouco melhor, trazendo para os nossos dias, vamos entender que um trabalhador ganhasse 10 dólares por dia. 10 dólares por dia. Um talento valeria 60 mil dólares. Assim, a dívida daquele homem seria de 600 milhões de dólares, se a gente fosse trazer para hoje. 600 milhões de dólares. E se nós fôssemos transferir isso para reais, é só você multiplicar por 5, que é mais ou menos a média do valor do dólar hoje. 5 vezes 6, 30. Aqui no caso seria, se era 600 milhões de dólares, nós passaríamos, queridos, dos milhões, trilhões, nós passaríamos aí.
Portanto, queridos, o que aquele homem devia era algo incalculável, superava em muito a quantia de um trabalhador comum, e que não poderia ser pago, queridos, e que não ia poder ser pago. Então pode ver que essa parábola de Jesus, ele mostra claramente o quê? Quem que é esse rei que foi ajustar as contas com seus servos? Deus. Quem são os seus servos? Nós. A dívida que nós temos com Deus, de pecados, de ofensas, de pecado, porque quando nós pecamos, nós cometemos pecados contra Deus. A nossa dívida, ela é incalculável. Incalculável. Ou seja, nós não merecemos. Mas Deus é o dono do ouro e da prata. E Ele envia o seu Filho unigênito perfeito, com sangue perfeito, valioso, dá o seu Filho por nós numa cruz e paga pelos nossos pecados. E todo aquele que crê, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepender dos seus pecados, tem os seus pecados cancelados, pagos. Aqui eu fui perdoado. Eu não mereço, mas eu fui perdoado. E você pode falar, eu quero ser perdoado, é isso que eu quero para a minha vida. Você não quer saber se a sua dívida era incalculável. Você quer ser perdoado. Não importa quanto que era a dívida, se é incalculável em números, se era milhões, trilhões, quadrilhões, eu quero ser perdoado. Mas, em compensação, aquele conservo daquele servo, ele devia apenas 100 denários. 100 denários. Era algo pagável. Era algo que podia ser pago, que poderia ser negociado. Mas aquele homem não tinha condições naquele momento. E aquele servo que foi perdoado daquela dívida incalculável, não teve a mesma misericórdia com o seu semelhante, e simplesmente mandou que prendesse ele até que ele pudesse prender, até que ele pudesse pagar a dívida. Ou seja, quando a falha é minha, quando o pecado é meu, quando eu peco contra o meu Deus, eu não quero saber o valor da minha dívida, apenas eu quero ser perdoado. Mas quando o próximo ele peca contra mim, eu muitas vezes penso, repenso e muitas vezes nem sequer libero perdão na vida dele. E Jesus, ele simplesmente ele termina aquela parábola explicando. Lá no verso 18, 35. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração, não é de boca, é de coração, o seu irmão. Ou seja, queridos, quando você aprende, como nós aprendemos no devocional de ontem, sobre a oração do Pai Nosso, sobre perdoar, pedir perdão a Deus e perdoar o nosso próximo, é algo importante na oração? Muito. Perdoar para ser perdoado. Pastor, mas o que ele cometeu contra a minha vida foi muito grave. E o que nós cometemos contra Deus não é grave? Os pecados que nós cometemos contra Deus, que cometíamos quando nós éramos do mundo, não era grave? E você não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não se arrependeu dos seus pecados, e Jesus não perdoou os seus pecados? Perdoou, pastor. Por que você não pode perdoar o do seu irmão? Que é tão menor a dívida. Se você quer que os seus pecados sejam perdoados, os seus pecados incalculáveis sejam perdoados, por que você não pode muitas vezes perdoar a ofensa, a traição, perdoar o ato do seu irmão? É bom para pensar, não é?
Não é forte essa palavra? E para a gente poder finalizar, queridos, Mateus 6,14, a continuação da oração que nós chamamos de Pai Nosso, ele reafirma tudo isso que eu disse aqui. Olha lá. Pois se perdoarem as transgressões um dos outros, o Pai Celestial também perdoará você. Ou seja, ao contrário também é verdadeiro. Se eu não perdoar o meu próximo, se eu não perdoar o meu semelhante, quer dizer que Deus não vai me perdoar, pastor? Ué? É o que ele diz na Bíblia. É o que ele diz lá no verso 35, é o que diz em Mateus 6, 14 e 15. Porque o verso 15 desse capítulo 6 diz o quê? Mas se não perdoarem os uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. É isso que a Bíblia diz. Por quê, queridos? Porque a mesma compaixão que Deus, a mesma misericórdia que Deus entrega para nós, nós também temos que ter com o nosso semelhante. Assim como muitas vezes você pecou contra Deus, e você pecou sem querer ter pecado, você pecou, errou contra Deus, você pecou contra Deus sem querer ter errado, e você foi perdoado, nem sempre aquele seu semelhante pecou contra você porque ele queria. Talvez escapou, saiu, se empolgou. E daí é a hora de eu parar e pensar. Eu quero que os meus pecados incalculáveis sejam perdoados? Sim. Então perdoa aquele único pecado que o irmão cometeu contra você. Perdoa e libera aquelas pessoas no mundo espiritual que pecaram contra você, que erraram, que magoaram você. E que muitas vezes você acorda, dá um no ver, você está lembrando, dá um no ver, você está ressentindo isso na sua vida e está te causando mal. Quer se ver livre disso? Perdoa. Perdoar não é sentimento. Perdoar é decisão. Por quê? Porque se eu quero que Deus me perdoe, eu vou perdoar de coração o meu irmão. Porque os pecados que eu tenho contra Deus são incalculáveis. E o pecado que o irmão semelhante tem contra mim, ele é tão pequeno muitas vezes. Amém, queridos? Então, perdoar para ser perdoado. Amém? Vamos orar, queridos? Eu quero poder estar orando pela tua vida. E, claro, fazer aquele reforço, né? Inscreva-se, curta, comente, compartilhe e nos ajude cada vez mais, tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua mensagem, muito obrigado pela tua misericórdia derramada, sua compaixão derramada sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido na cruz por mim por um preço incalculável. E muitas vezes nós não temos coragem de perdoar o nosso irmão, Pai. Perdoa-nos, meu Pai. Perdoa-nos, meu Pai. E nos faça entender nesse dia que nós devemos liberar perdão por aqueles que nos traíram, nos maltrataram, nos ofenderam, nos caluniaram, mentiram. Nos ajuda a liberar perdão, Pai. De verdade, de coração. Porque nós também queremos e desejamos o teu perdão, a tua misericórdia sobre a nossa vida. E nós queremos ter compaixão também no nosso irmão que nos ofendeu, assim como o Senhor demonstrou compaixão para conosco. Consagramos ao Senhor esse dia, consagramos ao Senhor a nossa saída, a nossa chegada, a nossa casa, a nossa família. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.